Olá, meus queridos, tudo bem? Professor Jonas Mendes, passando aqui para mais uma aula de filosofia. Nessa ocasião, vamos falar um pouquinho sobre a filosofia socrática. Nós temos na filosofia algumas divisões. A filosofia pré-socrática, que é quando nós temos o nascimento da filosofia, e nós temos a filosofia socrática, que é a filosofia que vem com o próprio Sócrates. Nós podemos dar uma denominação para os períodos. Veja só, nós temos, então, antes a mitologia. No período da mitologia, nós chamamos esse período de período cosmogônico, que é quando as pessoas entendiam o mundo, explicavam as coisas a partir de uma visão de mundo mitológica, religiosa, apelando aos deuses como fonte de explicação de todas as coisas. Cosmogonia, genos em grego, vem de origem, cosmos é o próprio universo. Com os pré-socráticos, nós temos o período cosmológico, que é quando começa-se a usar a razão para tentar compreender e explicar todas as coisas. E, posteriormente, com Sócrates, nós temos o período antropológico. Por quê? Porque Sócrates ele está preocupado em entender o que é o ser humano, o que é o homem, como o homem conhece e compreende todas as coisas. Sócrates ele viveu em Atenas e morreu em 399 a.C. Sócrates andava pelas ruas de Atenas fazendo perguntas, perguntando o que é o homem? E ele dizia duas coisas importantíssimas. Conheça-te a ti mesmo e uma vida mal examinada não é digna de ser vivida. Então o lema de Sócrates é que nós devemos nos conhecer, nos examinar e tentar entender qual é o propósito da vida, qual é o sentido, o que nós somos, o que é o ser humano. Por isso que Sócrates estava mais preocupado com o homem, com a virtude, com a moral, em compreender o que é o ser humano. E não tanto preocupado com a existência do universo, como os pré-socráticos estavam. A preocupação de Sócrates é mais com o ser humano. Sócrates, ele foi comparado por muito tempo a Jesus. Por quê? Porque Sócrates, assim como Jesus, veio também com uma missão. Sócrates dizia que ele veio com a missão dada por Deus. Jesus também. Sócrates dizia que ouvia o seu Deus particular falar com ele, comissioná-lo. Sócrates tinha discípulos e Jesus também. Sócrates não escreveu nada e não deixou nada publicado. Jesus também. Tudo que nós sabemos sobre a vida de Sócrates e de Jesus veio através dos seus discípulos. Sócrates morreu pelos seus ideais, pelo aquilo que ele acreditava em 399 a.C. e Jesus também. Sócrates disse que foi enviado para a salvação de Atenas e Jesus veio para salvar o mundo. Então, por muito tempo, as pessoas comparavam Sócrates e Jesus, inclusive diziam que Jesus era o Sócrates da Galileia, né? Por causa das semelhanças. Mas nós entendemos que Jesus é Deus que se fez carne. E Sócrates foi apenas um homem que teve inúmeras falhas, inclusive. Sócrates era casado com uma mulher chamada Xantipa, só que Sócrates quase não parava em casa, porque ele ficava andando pelas ruas e ensinando, ele tinha muitos discípulos. Sócrates ele foi acusado no tribunal ateniense de 3 crimes: corromper a juventude, não crer nos deuses da cidade e introduzir novos deuses. Ele se defende em um livro chamado Apologia de Sócrates, um livro importante, mas por fim ele acaba sendo condenado. E em 399 a.C., Sócrates tem que beber cicuta, um veneno, e acaba morrendo. Sócrates ele tinha alguns discípulos, dentre eles era Platão, o discípulo mais famoso. Platão não era o seu nome verdadeiro, o seu nome verdadeiro era Aristides ou Aristeia, conforme alguns traduzem, está tudo bem. E Platão era mais um apelido, porque ele tinha ombros largos e era um lutador. Platão foi um dos discípulos mais famosos de Sócrates. Platão escreveu um livro chamado A República. Neste livro, Platão ele fala de uma cidade ideal. Qual seria a cidade ideal? O que uma cidade ideal precisa ter? E Platão, então, cria essa cidade ideal, que seria a República, uma cidade com 3 divisões, trabalhadores, guardiões, governantes, uma cidade que funcionaria de acordo com algumas diretrizes. Mas a passagem mais conhecida neste livro é o mito da caverna, onde Platão conta a história de homens que nasceram acorrentados no fundo de uma caverna e só conseguiam ver as sombras projetadas no fundo da caverna. E eles achavam que aquilo era real, que aquilo era de fato realidade. Esses homens em algum momento conseguiram se libertar, saíram um homem, melhor dizendo, né, que estava ali preso, acabou se revoltando contra aquela situação, conseguiu se libertar, saiu da caverna e viu o mundo fora da caverna.
viu que o mundo fora da caverna era lindo, cheio de cores, belo, e ele voltou para contar aos amigos, dizendo: olha, gente, o que nós estamos vendo aqui são apenas sombras. Isso aqui não é real. Isso aqui não é verdadeiro. Nós estamos enganados. O mundo real é maravilhoso, é belo, é muito diferente disso aqui. Só que os amigos não acreditaram, acharam que este homem estivesse louco e, por fim, talvez até o mataram. Platão diz que esse homem que viu o mundo lá fora, ele pode ser Sócrates, pode ser comparado a Sócrates. Por quê? Porque Sócrates foi essa pessoa que conseguiu se libertar da ignorância, conseguiu se libertar dos preconceitos, que viu a verdade, mas os atenienses o mataram por causa disso. Então Sócrates é essa pessoa. Platão, ele acredita que esse nosso mundo é apenas uma cópia imperfeita do mundo real e verdadeiro, que seria um mundo das ideias. Na mente de Platão, esse mundo aqui é imperfeito. A matéria, ela é em si imperfeita. Platão acredita que o mundo das ideias seria um mundo onde tudo é eterno, onde as coisas são verdadeiras e reais. E a nossa alma, segundo Platão, que nossa alma é imortal, mas a nossa alma está presa a este corpo, está presa a este mundo. E a nossa alma, que viveu já no mundo das ideias, ela está presa a este corpo, mas ela às vezes se lembra e se recorda das coisas que ela já viveu no mundo das ideias. O interessante é que o pensamento de Platão, ele influenciou decisivamente muito do pensamento cristão posteriormente. Agostinho de Hipona, um dos pensadores principais aí dos pais da igreja, ele usou a ideia de Platão. Agostinho de Hipona dizia que esse mundo das ideias que Platão fala, onde as ideias eternas existem, onde tudo é eterno e tudo mais, esse mundo das ideias, segundo Agostinho, está na mente de Deus. E o Espírito Santo que habita em mim, ele me revela as verdades eternas que estão na mente de Deus. A isso, Agostinho chamou de teoria da iluminação. Certo? Então o pensamento de Platão, ele influenciou aí um período de 1000 anos da Idade Média. Período de aproximadamente 1000 anos da Idade Média. Inclusive, esse pensamento de que esse mundo é uma cópia imperfeita do verdadeiro mundo acabou influenciando muito da teologia, promovendo, inclusive, até mesmo uma certa desvalorização deste mundo, uma desvalorização do corpo. Muitos, inclusive, não se casavam. Muitos viravam monges e se afastavam da sociedade, não se casavam, porque diziam que a matéria é má, que na verdade o bom é o espírito. Isso já é uma deturpação do pensamento de Platão. O nome que se dá a isso é neoplatonismo. E, inclusive, isso estava por trás de algumas heresias cristológicas. Por exemplo, um grupo chamado de docetista, eles diziam que Jesus não veio em matéria mesmo, que Jesus não tinha um corpo real, que na verdade Jesus parecia ser humano, mas que ele não tinha um corpo de matéria real. Por quê? Porque a matéria é má. Se a matéria é má, então Deus não pode ter criado o mundo e Jesus não pode ter vindo em carne. Perceba as heresias que surgiram por causa de uma visão distorcida do pensamento de Platão, certo? Então, o pensamento platônico, ele acaba sendo importantíssimo para a própria compreensão da teologia. Um dado importante aí é que Platão acreditava que após a morte, a nossa alma ela passaria por um julgamento. As almas dos que são maus e perversos seriam lançadas no inferno. As almas dos bons iriam para os campos elíseos, que seria a ilha dos bem-aventurados, onde essa alma desfrutaria de um período de paz e tranquilidade. Esse período duraria 1000 anos, e depois desses 1000 anos, as almas reencarnariam de novo. Seriam essas as ideias de Platão. Certo? Mas um outro filósofo que surge também é Aristóteles. E Aristóteles ele era um discípulo de Platão. Platão foi discípulo de Sócrates. Aristóteles foi discípulo de Platão. Só que Aristóteles discordava de Platão. Aristóteles não acreditava nessa ideia de um mundo sensível, um mundo inteligível, ou seja, um mundo real, que é esse mundo que nós vivemos aqui, um mundo com a cópia imperfeita, e o mundo das ideias que seria o mundo verdadeiro. Sócrates não acredita nisso. Sócrates acredita que nós só temos esse mundo aqui. Isso aqui é tudo que existe. Se você colocar aí no Google Escola de Atenas, de Rafael, você vai ver o quadro que foi pintado pelo renascentista Rafael. E no meio do quadro você tem ali dois homens, que seriam seria Platão e Aristóteles. Platão está apontando para cima, dizendo o mundo verdadeiro é aquele mundo lá. Enquanto que Aristóteles aponta para baixo, dizendo, não, este aqui é o único mundo que existe. É o único mundo verdadeiro. É o único que existe. Então, Aristóteles acredita que o objetivo da vida humana é a felicidade. Segundo Aristóteles, todos nós estamos buscando a felicidade. E as nossas ações
leva-nos a isso. Só que Aristóteles acredita que para ser feliz nós precisamos viver em sociedade, porque segundo Aristóteles o ser humano só se desenvolve enquanto ser humano em sociedade. Aristóteles diz que nós somos animais políticos. A expressão animais políticos ou animal político quer dizer animal social. Ou seja, o ser humano é um animal social. Por quê? Porque nós só nos desenvolvemos enquanto seres humanos em sociedade. É em sociedade que eu me desenvolvo enquanto ser humano, que a minha humanidade se desenvolve de forma plena. É no contato com o outro, no contato com outras pessoas que eu me desenvolvo enquanto ser humano. Ou seja, o relacionamento horizontal é importante. A Bíblia mostra que isso é verdadeiro. Por isso que a Bíblia fala da igreja enquanto comunidade, onde um precisa do outro. Nós precisamos uns dos outros. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 diz: servir uns aos outros com os vossos dons. Ou seja, eu devo ser usado por Deus para edificar a vida do meu irmão, e o meu irmão é usado por Deus para edificar a minha vida. Ninguém pode ser um cristão sozinho. Nós precisamos uns dos outros. E Aristóteles entendia que isso é real. Aristóteles dizia, inclusive, que o homem é um animal político porque ele precisa se envolver com as coisas da cidade. Ou seja, ele precisa se envolver com as coisas da cidade. A palavra política vem da expressão polis. Polis, em grego, significa cidade. Nós usamos essa palavra hoje no nosso contexto, na língua portuguesa. Nós usamos a expressão, por exemplo, Rondonópolis. Rondonópolis. Rondonópolis significa cidade de Rondon. Polis, cidade. Rondon. Rondonópolis, cidade de Rondon. Florianópolis, cidade de Floriano. Então a palavra polis é uma palavra grega que significa cidade. Então a política é aquilo que diz respeito à polis, ou seja, aquilo que diz respeito à administração e o governo da cidade. É isso que é a política. Então, segundo Aristóteles, todos nós devemos estar preocupados com a política, porque para Aristóteles, o único caminho para a felicidade seria viver em sociedade e se preocupar com as coisas da política. Santo Agostinho, posteriormente, vai dizer algo que se assemelha a Aristóteles. Santo Agostinho diz que sim, todos nós buscamos a felicidade. E Santo Agostinho diz que há no coração do homem um desejo intenso pela felicidade. Só que Santo Agostinho diz que a felicidade só pode ser encontrada em Deus. Segundo Santo Agostinho, o ser humano foi feito para se relacionar em Deus. Ele diz assim: Senhor, criaste-nos para ti, e o nosso coração não estará em paz enquanto não descansar em ti. Segundo Santo Agostinho, a fonte da verdadeira felicidade não está no mundo. Segundo Santo Agostinho, a verdadeira felicidade está em Deus. Somente quando o ser humano se encontra em Deus e se relaciona com Ele, ele vai encontrar a verdadeira felicidade. Então, o pensamento de Aristóteles também acaba sendo importante para a cristandade, principalmente para Santo Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, no século XIII depois de Cristo, ele resgata o pensamento aristotélico e ele estuda Aristóteles e tenta conciliar Aristóteles com as escrituras, tentando mostrar como que o pensamento de Aristóteles é importante para a visão cristã. Foi só uma introdução, nós vamos ver algo mais à frente, mas eu vou deixar alguns vídeos também sobre o pensamento de Platão, pensamento de Aristóteles, como a introdução, para vocês assistirem. E é importante que vocês leiam sobre esses pensadores, estudem esses pensadores. Eles são importantes para a compreensão teológica. Deus abençoe, um abraço, até a próxima.